Oi, Ruth. Oi, deixa eu botar aqui o Got It. É, pronto. Depois de um longo verão, aqui estamos de volta, não de forma alegre, mas estamos aqui, né? Se você pudesse aumentar um pouco o volume, O volume? tem possibilidade? Não, eu estou no volume normal, Não, não é tem porque eu não problema. vejo aqui, pois é, também. Você não está me ouvindo? Eu não, eu estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo bem. Agora, a culpa é minha, porque eu estou com o nariz tão entupido que entope também os ouvidos. Ah, De bom, modo que aí é, toda essa temporada que a gente vive com ar refrigerado o tempo todo, eu é. tenho uma alergia tremenda. Eu tenho coriza, nariz entupido o tempo todo e os ouvidos também entupidos. Bom, eu espero que você consiga me ouvir um pouco, mas na verdade eu que quero te ouvir, né? Eu acho que a dificuldade não vai ser empecilho, né? Porque eu sei que a gente está tendo aí muitas informações, grupos em WhatsApp, nas redes sociais, Instagram, Facebook, televisão. O que não falta é fonte de informação. Só que tem coisas que às vezes a gente quer saber e não tem a resposta. E é essa que é a nossa finalidade, poder, você que é uma pessoa que está ligada aí em todos os veículos de comunicação, eu queria te fazer a primeira pergunta. O que hoje, agora, nesse momento, o que que a gente tem de concreto nessa guerra que a gente está vivendo? De concreto, nada é certo, porque essa guerra, eu já expliquei em outras ocasiões, é muito diferente uma guerra entre dois países, entre dois exércitos, que apesar de serem exércitos, de lutarem e é violência um com o outro, mas existe uma certa ordem. Existem também na guerra leis internacionais que devem ser observadas. Acontece que Israel mantém uma guerra quase que permanente com organizações terroristas, que não são países, que não são exércitos organizados, que eles não obedecem à lei internacional nenhuma, e você também não tem a possibilidade de lutar dentro da técnica militar que todos os exércitos usam, que é basicamente a mesma. Entre eles, não são indivíduos que resolvem, num determinado momento, fazer algum ato terrorista, por isso são chamados terroristas, sem nenhuma ordem. Você não pode prever, você não pode saber, que foi o que aconteceu na, no sábado, na madrugada de sábado, quando começou toda essa confusão que existe, foi construído, levou mais de 10 anos a construção de um obstáculo ao longo da fronteira entre Gaza e Israel, porque antes disso eles construíam, eles cavavam, não construíam, cavavam túneis que passavam por baixo da cerca de segurança, e foi o que aconteceu há alguns anos atrás, quando eles raptaram um soldado, o Shalit, que foi assim uma história de que o mundo todo acompanhou e que, no fim, Israel trocou esse soldado Shalit por 1.030 terroristas que estavam presos nas prisões de Israel. Essa é a proporção. Quanto vale um soldado israelense Vale uma em vida, relação. né? Uma vida de um judeu. De modo que, por causa, depois disso, então, Israel resolveu construir esse obstáculo, que ele tem 7 a 10 metros de profundidade subterrânea e outros tantos acima da terra. E são
estão adaptados deles uma série de sensores, de uma tecnologia avançada para captar qualquer aproximação ou tentativa de ultrapassar, porque por, por métodos subterrâneos é muito difícil, porque é concreto armado, de modo que é preciso bombardear com bombas muito, muito potentes e vai se ouvir até em Tel Aviv, de modo que não é possível, eles têm que fazer mesmo na parte superior da cerca. E esse problema entre Israel e Gaza é um problema que está se arrastando durante toda a existência do Estado de Israel. E Gaza tem atualmente mais de 2 milhões de habitantes, que são os infelizes, a maioria, né, a maioria não são terroristas, e eles não têm fontes nenhuma de acesso a nada. Eles não têm nem como sair, nem como entrar. Eles não têm aeroportos, eles não têm portos navais, eles não têm saídas para a estrada, senão através da fronteira com o Egito ou da fronteira com Israel. O Egito, apesar de não ser inimigo de Gaza, não é amigo e não abre a fronteira, porque senão vai ser uma invasão. E o Egito já tem bastante pobreza e bastante dificuldades e não vai querer deixar entrar milhares de palestinos que não têm nada. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro, sempre. A faixa de Gaza, há muitos anos atrás, pertencia, foi conquistada, né, em guerra por Israel, né? Foi Sim, na mas isso foi uma não, não. fase pequena. Sim, mas Sim. assim, quando Sharon devolveu a faixa de Gaza, né, para os palestinos, esses palestinos que hoje moram lá, eles estavam aonde? Em que Eles, local eles se encontravam? eles estavam lá mesmo na faixa de Gaza, porque aquilo tudo era, digamos, a Rechuta Palestina. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, é que na faixa de Gaza se estabeleceu um grupo terrorista forte, que se chama Hamas. E esse grupo terrorista, essa direção, eles têm ambições fantásticas. Eles, por exemplo, eles querem se tomar a parte da autoridade palestina que Israel concedeu aos palestinos. Existe um governo, e era até alguns anos atrás, conseguiu-se fazer eleição democrática e foi eleito Abu Mazen, e de lá para cá, as disputas internas entre os palestinos são muito maiores do que as disputas internas entre os judeus. Um quer comer o outro. De modo que a parte da liderança em Gaza se estabeleceu nas bases de uma organização terrorista chamada Hamas, e a ela se juntou também a Jihad Islâmica. Eles querem, a toda força, conquistar a parte da Judéia e da Samária, que está nas mãos da autoridade palestina, e formar aí o Estado palestino, onde eles, a Hamas, os terroristas, vão ser os donos. Atualmente, como já não existem eleições na autoridade palestina há mais de 10 anos por causa dessas desavenças, hoje em dia o governo de Gaza é o Hamas. Agora, o Hamas não tem condições de governar uma população civil de uma forma normal, porque eles não têm nem água, nem eletricidade,
nem eles têm Petróleo. gasolina, petróleo, nem gasolina, nem nenhum produto desses que eles precisam para poder alimentar máquinas de fábricas ou qualquer coisa. Eles não têm portos, não têm aeroportos, não têm estradas e não têm acesso a nada fora de Gaza sem passar ou pela permissão de passagem através do Egito ou através de Israel. De Israel. Eles Então, estão completamente separados do mundo. Existe um país eles dos já Emirados. sabiam, eles já sabiam que, diante de um ataque desse que eles fizeram, que Israel iria revidar, que Israel iria fazer tudo o que está fazendo. Mas é lógico, Agora, não tem nada que eles não saibam. agora, Agora, existe, você sabe, na mentalidade desses movimentos radicais, por exemplo, eles se julgam tão poderosos, eles têm duas direções políticas. Uma direção que vive lá em Gaza e uma direção que vive no exterior. Tem gente que vive no Líbano, tem líderes que vivem na Síria, tem até na Europa. é, Eles se dão ao luxo de ter representação também na Europa, porque nesse mundo louco de hoje, tem países que aceitam isso, que uma organização terrorista que só tem uma meta: matar judeus e exterminar Israel como Estado judaico. Quer dizer, todo o território de Israel passa a ser Estado palestino, mas sem judeus, claro. sem judeus. Quer dizer, então, essa Israel, história de que eles não estão querendo. Porque eu escuto, né? Eu leio algumas coisas. Não, eles não têm o objetivo de matar judeus, não. Eles só querem o território que é deles. Mentira. Eles pois querem é, um mas território acontece sem judeu. Eles que querem varrer mesmo. O que eles nem na história fizeram antiga, agora é a prova disso, né? nem na história antiga, nem na história moderna. Ninguém precisa acreditar no que eu digo. Vocês entrem nos livros, estudem, leiam história do Oriente Médio, como é que isso aqui se formou, o que era antes da Segunda Guerra Mundial, o que foi depois. Países como a Inglaterra, a França, a Itália dominavam setores. A França dominava a parte que hoje em dia é o Líbano, e a Inglaterra, essa parte aqui que chama de que era Israel, antes era Eretz Israel, não era o Estado de Israel, era a terra de Israel, que desde 5.000 anos atrás, nenhum outro povo se estabeleceu nessa terra como dono da terra, como os judeus. Nunca teve outra coisa, nunca teve Estado palestino antes, nunca teve um povo palestino. Não existia nada disso. Isso quem quiser pode ler em todos os livros, ver os mapas de 1.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, e ver o que tem, o que tinha lá naquela época. Agora, acontece que nada disso hoje em dia importa. Hoje em dia, eles querem dominar, Querem matar, e, eles querem fazer e a terrorismo única e chamar a forma deles atenção do dominar mundo. é matar, é matar. Não tem outra. O fato é que eles planificaram esse ataque durante longos meses em que havia realmente um silêncio na fronteira com Gaza, não estava acontecendo nada, e com isso Israel foi aumentando o número de palestinos de Gaza que podiam entrar para trabalhar em Israel, porque eles não têm fontes de trabalho. A miséria, a pobreza lá é enorme, de modo que a única fonte de trabalho que eles têm, porque o Egito não deixa eles entrarem para trabalhar lá, nem a Jordânia, de modo que só quem deixa entrar é Israel. Então, chegou agora, ultimamente, a 15.000 operários árabes que podiam entrar. Isso
para a economia de gás é uma dádiva, porque são 15 mil famílias que vão poder se alimentar. E tem um país lá dos Emirados, chama-se Catar, que ele dá milhões de dólares, dividem para as famílias pobres, para eles poderem se alimentar, para pagar, para eles criarem escolas, para manter hospitais, para ter um mínimo, um pouco de saneamento. É horrível saneamento lá. E eles têm um problema de que eles não têm nenhuma fonte de eletricidade, eles não têm água potável. Israel é que tem que fazer a esterilização da água, e vai ser para bebida, para eles beberem água. Isso Israel tem que fornecer tanto eletricidade quanto água, seja quanto seja o ódio que eles têm por nós, mas essa desumanidade Israel não fez até hoje, de não fornecer eletricidade e água, Mas, porque o resto do povo que não é terrorista, eles vão morrer, mas simplesmente. cortaram, não cortaram, Ruth? Agora eles cortaram. Ontem, Ontem. há 75 anos que isso que está durando. Ontem, para ver se isso diminui a violência dos ataques. Agora, dessa vez, o que eles fizeram nunca aconteceu nos 75 anos de existência de Israel. Eles conseguiram, em 80 pontos desse obstáculo, dessa rede, com tratores, fazer brechas por onde passaram veículos e passaram motocicletas especiais, dessas grandes, que podem levar 2, 3 pessoas, e veículos, alguns deles com metralhadoras de grande poder instalado no teto, tipo assim, dessas caminhonetes grandes, pesadas, durante a noite. E justamente nessa noite estava sendo realizada Uma o festa. tal da Festa da Natureza, na, ao longo da estrada que dá a entrada para o Kibbutz Erei. E essa festa é realizada todo ano, vê jovens lá cantar, dançar. E estavam lá durante essa noite, e eles não perceberam, e o barulho da música e tudo que tinha, tudo isso foi planejado, É. não foi ao acaso, né? O Então, que as pessoas não conseguem entender, e a gente está, todo mundo se pergunta toda hora, o tempo todo, eu sei que isso não é o foco agora, agora o principal objetivo é acabar, né, com essa guerra, mas como que, como eles conseguiram entrar no território israelense pelo mar, pelo ar, entraram pelo terra? mar também, Pois é, com porque balsas durante a noite, que como? não são visíveis, embora tenha patrulha marítima ao longo da faixa marítima que separa, como tem lá no Líbano, que nós, na época que estava falando do negócio do gás, Uhum. expliquei que tem também o limite marítimo entre Israel e o Líbano, por causa dos poços de gás. E tem aqui também tem a área de pesca, tem Uhum. uma área que é determinada, que pertence a Gaza, e daqui para cá pertence a Israel. Essas coisas todas são determinadas, mas não são respeitadas. Tá, mas quando em- Você é, não pode mas quando, botar a mas cada quando o espaço é metro. invadido, eles conseguem detectar. Tanto é que quando aconteceu lá na fronteira com o Líbano, Israel estava atento e impediu. Aqui Exato, não exato. houve nada. Aqui, alguém dormiu no ponto, na parte da vigilância noturna.
porque entraram os kibbutzim, eles também têm vigilância. Os portões são fechados à noite e tem vigilância. E tem um grupo de habitantes do kibbutz que eles são responsáveis pela Sim. segurança. E ficam no Acontece topo, que no alto, é como se fosse um guarda noturno. acontece que esses foram os primeiros mortos Ah, quando eles entraram. entendi. Eles mataram, primeiro de tudo, a parte da vigilância. Então, já não tinha mais ninguém para vigiar. Aí eles entraram. O que eles fizeram nas casas, esses da vigilância, eles conseguiram, pelo menos, ativar o alarme, que os moradores já sabem que, então, eles têm que ficar trancados em casa e não sair. Então, como eles estavam fechados nas casas, eles foram de casa em casa. Quem não abriu a porta, eles incendiavam a casa e as pessoas tinham que pular pelas janelas para não morrer queimado. Queimadas. São famílias. Tem famílias que têm pessoas idosas, famílias com crianças, tem família que tem de tudo, que tem avô, que tem mãe, pai, filhos. Outra O pergunta. fato é que ontem, O bunker que tem dentro dessas casas não é a prova de fogo? o quê? O- Todas as casas têm um quarto de segurança. Esses quartos de Não, pois é, segurança não mas são a prova de fogo? é a prova de fogo. E o que eles incendiavam a casa? A fumaça se expandia e entrava também no mamad. E as pessoas, para não morrer asfixiadas, abriram as janelas e se jogavam pela janela. Morrer asfixiado é Eu sei, muito Ruth, mas sofrimento. eu pensei que o E mamad ele tinham fosse até casas que o a prova mamad disso. era mais alto, altura de 2 andares. Até as crianças também. Isso é suicídio coletivo da Aham. família. O fato é que, depois que terminou esses 2 dias de confusão entre os mortos da festa e que fugiram também em direção ao kibbutz, e os moradores do kibbutz que ficaram presos nas casas e se jogaram pelas janelas. E só ontem acabaram de limpar os resíduos de tudo, encontraram 108 corpos É, de Haverim do kibbutz, que morreram assim. é. E nas casas onde eles conseguiam entrar e encontrar as famílias, eles ou matavam os pais e levavam os filhos, ou matavam os filhos e levavam os pais, um na frente do outro, ou matava a família toda. E os que sobravam vivos e colocaram, eles entraram com mais de 20, 22 veículos grandes e empurravam as pessoas como você empurra a galinha em galinheiro para ser transportado, assim empurraram as pessoas para evacuá-los como reféns para Gaza. Só depois que tudo isso já tinha acontecido na madrugada é que foram lançados os primeiros foguetes, que aí o negócio se espalhou. Agora, isso, inclusive um jornalista brasileiro transmitiu, até passei para você. Esse ato de violência, de massacre de pessoas pelo simples fato de serem judeus, foi o segundo maior atentado contra a humanidade desde o Holocausto. Sim. Sim. Guardando as devidas proporções.
entre o número de habitantes de Nova York, onde fizeram aquele ataque de Do 11 11 de de setembro. setembro, com a população muito pequena de Israel. Era quilo, em vez de 3.000 pessoas que morreram naquele dia, morreram 24, tivessem morrido 24.000. Foi o que aconteceu aqui. Um kibutz que tem uma população de 1.200 pessoas, 108 morreram. Quer dizer, do ponto de vista proporcional, aritmético, Muito é alguma coisa astronômica. Num dia, num dia, para depois eles virem chorar que Israel está bombardeando Gaza. Udi, a Eu não questão da penso assim. segurança, o que que a gente pode hoje, é, porque isso mostra como foi vulnerável, né? Eles entrarem em território israelense, cometerem tudo isso que eles fizeram. Isso como a gente pode se sentir seguro hoje em Israel? É, isso foi um ato isolado, óbvio que houve uma falha, mas isso pode gerar alguma outra iniciativa? Poxa, conseguimos fazer isso dessa vez? Será que a gente pode, sei lá, as pessoas podem estar se perguntando, isso pode se repetir? Você acontece tudo depois que passou, todo mundo é inteligente. Não devia ter acontecido. Todos os preparos e toda a estratégia de Israel nessa faixa ao longo da fronteira de Gaza foi feita com a intenção de impedir que eles passassem. Então, e você vê que nem este obstáculo foi intransponível. É, Eles conseguiram ultrapassar. Por quê? Porque houve uma falha humana na vigilância de Israel. Houve alguma falha, porque ou existem postos de vigilância ao longo dessa cerca, e onde ficam, a cada 12 horas, trocam 2 soldados. Quer dizer, o fato é que já aconteceu alguns meses atrás que um soldado egípcio, nem era de Gaza, ele, até hoje a gente não sabe, não vai saber por quê, porque ele morreu também, ele matou os 2 soldados. Quer dizer, toda a área da vigilância que pertencia àqueles 2 soldados ficou desprotegida e ninguém sabia. Levou horas até que se descobriu que eles não atendiam a comunicação com a central. A mesma coisa deve ter acontecido aqui. Até agora, ninguém parou para fazer uma averiguação exata, porque as necessidades humanas são tão prementes, são tão grandes, tem tantos feridos e tantos feridos graves, tantos mortos, tantas famílias enlutadas, tantos enterros, tanta necessidade. Hoje já chegou ao máximo a convocação de reservistas. Hoje, todos os reservistas já estão convocados, já chega a 60.000, inclusive israelenses que são passíveis de ser convocados e moram no exterior, foram convocados e já estão sendo trazidos dos diferentes países para cá. Evidentemente que houve uma falha humana, não adianta, isso houve. Agora nós temos que, esse período, fazer frear a entrada. Hoje já não tem mais em território israelense, naquela faixa que é de até 15 quilômetros distante da fronteira de Gaza, não tem mais terrorista vivo. Ainda tem cadáveres, porque ainda não conseguiram, eles não podem tirar gente
de outras funções mais importantes do que recolher os cadáveres, com todo o respeito que a religião judaica dá aos corpos de mortos, Ruth, que Israel acredita. eu vou te pedir uma pausa, a gente vai ter que dar uma pausa, eu vou encerrar aqui e vamos voltar em seguida, ok? Tá. Um minuto, um minutinho, Quanto? um minutinho, Ah, um minuto. tá bom? E aí a gente Tá. continua.